Adquira sua tag e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37 e aproveite. A empresa conseguiu um liminar, né, para aumentar aí a tarifa do ônibus. Eu queria que você falasse mais a respeito disso, né? Você falou que não vai lesar o patente, o consumidor, e de que forma, né, que isso vai acontecer? Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a Pássaro Branco é uma empresa concessionária de serviço público, assim como a Conservbras presta o serviço da coleta de lixo, assim como a Limpebras presta o serviço da limpeza urbana, a Pássaro Branco presta o serviço do transporte coletivo. E existe um contrato entre todas essas empresas e o município de Patos de Minas, a prefeitura, e o contrato do município com a Pássaro Branco, inclusive, ele foi renovado na última gestão por 10 anos. Então eu preciso ser muito claro, muito transparente com a população. Existe um contrato em vigência, ele tem regras, ele tem uma planilha nesse contrato, e a gente entra aqui na prefeitura, assume a gestão e não pode simplesmente sair mudando tudo da forma que gostaria. Existem entraves, existem detalhes que são um pouco mais complicados do que a gente gostaria. O que agravou a situação? A situação de pandemia, de inflação, de guerra, toda essa situação de combustível, o aumento de preços, é muito fácil verificar que o diesel realmente quase que dobrou de preço no Brasil e, obviamente, a Pássaro Branco, que trabalha com ônibus, ela tem como seu grande custo a situação dos combustíveis. E ela está, é um direito dela, ela está na justiça alegando que a passagem precisa aumentar para que a atividade dela se torne viável. E a gente já tem aqui discutido junto à Pássaro Branco, desde o ano passado, nós estamos auditando o contrato, a gente tem discutido essa planilha, nós não concordamos com os valores que eles colocam, a gente entende que realmente houve o aumento do diesel e entende que existe aí um espaço, uma diferença entre o valor que hoje é cobrado, que são os R$4, e o valor para que seja viável a atividade deles, mas a gente não concorda que seja o tanto que eles estão pedindo na ação, né, que é R$ 5,67, para ser mais preciso. A gente entende que esse valor é menor do que R$5. De toda maneira, nós não podemos repassar esse custo para a população diretamente de forma alguma, principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que são mais vulneráveis, porque já estão sofrendo para comprar o alimento do dia a dia, para pagar eventualmente combustível para aqueles que têm moto, carro, para pagar o aluguel, conta de água, conta de luz, tudo subiu. E nós queremos fazer aqui, dentro do que o município pode fazer, o máximo para que a passagem de ônibus, que é um custo diário de muitas dessas pessoas, para que isso também não tenha um aumento. Então nós temos duas alternativas. Primeiro, assim como em Uberlândia, Belo Horizonte, Divinópolis, Pouso Alegre, várias cidades de São Paulo, do Brasil inteiro e do mundo inteiro, existe hoje a situação do subsídio. O transporte público, seja ele no ônibus, no trem, no metrô, ele dificilmente é viável só com o valor da tarifa. No mundo inteiro já existe essa discussão de completar o valor ou através de subsídio, que é simplesmente passar um valor para a empresa, eu não gosto muito dessa ideia, ou através da tarifa social. A tarifa social ela seria revisada mensalmente. Afinal de contas, o valor do combustível ele pode variar, o diesel pode reduzir, então não acho justo passar um valor fixo para a empresa de uma vez, sendo que mês que vem, daqui 2 meses, o cenário pode se alterar. Então a gente faria uma tarifa social onde a prefeitura completaria o valor que for estipulado pela justiça, né, já que foi judicializada essa situação, completaria o valor que nós entendemos ser justo até que a justiça decida. E aí, mês a mês, verifica-se. Tem que completar mais, tem que completar menos, não tem que completar nada. Então, a gente vai mandar um projeto de lei para a Câmara, o mais rápido possível, para estipular por alguns meses essa tarifa social, para que não haja aumento nenhum para a população. Ah, mas dinheiro público vai ser utilizado para sustentar a empresa? Não, não é para sustentar a empresa, é para dar viabilidade para o cidadão utilizar o serviço. Aqui a gente prioriza o interesse público, a gente prioriza o povo. Nós queremos resolver o problema da população e não da empresa. Só que se a gente não der viabilidade no dia a dia do transporte público, a situação da população não será resolvida. Então é uma situação equilibrada. Nós utilizaremos recursos da prefeitura para beneficiar aquelas pessoas que mais precisam e eu espero que seja temporário.
Além da tarifa social, o prefeito, foi discutido, por exemplo, em relação aos bairros que têm uma menor demanda, né? Às vezes cortar algum horário, alguma coisa nesse sentido também foi discutido com a empresa, ou a conversa entre a empresa e a prefeitura também está um pouco estremecida e está só no judiciário? Olha, nós não podemos cortar nada. Na verdade, a necessidade hoje é aumentar. Nós temos vários bairros com demanda de mais horários para que o ônibus chegue. Tem lugares que não chega em horário nenhum, não tem o ônibus coletivo. E eu recebo essas demandas aí diariamente. Só que, para ser muito franco com a população, muito transparente, hoje até o básico está difícil de ser mantido. A gente não está brigado com a empresa. Eu acho que isso não leva a nada, né? Não adianta cortar as relações com a empresa, mas nós estamos defendendo do lado de cá a população de Patos, que é quem paga o nosso salário, é quem coloca os impostos aqui na prefeitura. Eu não posso olhar o lado da empresa, a gente tem que olhar o interesse público. Então, realmente, a gente já teve algumas discussões, digamos, um pouco mais, eu não diria exaltadas, mas mais profundas, né? Em relação aos valores. A empresa apresenta os custos e a prefeitura tem contestado esses custos. A gente está verificando tudo, pneu, funcionários, combustível, como é que a empresa pode fazer, de repente, para ter uma alternativa de maior viabilidade. Eles é que entendem do ramo deles, só que a gente do lado de cá tem que entender o que a população passa. Então, desde o início do ano passado, não passa nem uma semana sem a gente ter algum entrave, alguma discussão, alguma reunião com a Pássaro Branco para chegar em um consenso. O que a gente conseguiu foi passar o ano passado inteiro sem nenhum reajuste, mesmo no auge da pandemia, mesmo com toda aquela situação de aumento, de inflação. Virou o ano, a inflação desenfreada passou de 3,50 para 4. A gente verificou outras cidades do tamanho de Patos de Minas, viu que todas R$ 4,00, R$ 4,50, algumas até R$ 5,00. Olhamos a planilha, realmente de 3,50 para 4 é razoável. Agora, mais do que R$ 4,00, eu acho que inviabiliza muito o transporte público. E o transporte público não é uma atividade como qualquer outra que você simplesmente fala, isso é mercado, resolve aí. Se é R$ 5,50, se é R$ 6,00, coloca o preço e essa é a realidade. Não, é um serviço público. A gente tem aí uma política pública de mobilidade. Se ele não for barato, se ele não for rápido, se ele não for cômodo, ninguém vai andar de ônibus. Então a gente precisa, na verdade, aqui em Patos, fazer uma série de coisas. Estão todas dentro do nosso planejamento. O valor é uma delas. Tem que ser um valor razoável. Senão a população não vai ter vontade de andar de ônibus. Ela vai querer comprar uma moto, vai querer comprar um carro, ou não vai ter nem dinheiro para andar de ônibus e não vai ter alternativa nenhuma. Você precisa dar velocidade razoável para o transporte coletivo. Ele não pode parar toda hora, não pode ter quebra-mola na cidade inteira, semáforo na cidade inteira. Então tem que ter uma mobilidade, tem que desenvolver. A pessoa tem que ter o horário dela, falar, eu pego o ônibus em tal hora e chego na hora certa. E melhorar também as questões aí de comodidade e de fluidez mesmo do trânsito, né? Que a gente também está com um estudo contratado agora, com trabalho já iniciado. Em 1 ano e meio de trabalho, o que a gente pôde fazer diante do cenário tumultuado aí em que nós assumimos foi isso. Mas eu posso aqui tranquilizar a população que nós faremos aqui o que for possível para não repassar esse custo para a população e vamos resolver com a justiça, vamos resolver com a empresa e a passagem ela não pode aumentar para o cidadão além dos R$ 4,00 que já está, não.